Nélida Pinhon, venha pra cá. Nélida, quanto tempo? Tudo bem? Muito, para o coração é muito tempo. É verdade. Me fala, eu já tinha visto esse broche dessa arara, não já? Não, eu ganhei relativamente há pouco tempo. É muito bonito, eu pensei que você já tinha usado aqui. Eu gosto muito de broche. Talvez ele seja tenha semelhante sido a algum outro. É verdade. Você está lançando mais... Quantos livros já são, Nélida? Acho que 20 e tantos, né? Acho que 24. Qual foi o ano, qual foi o livro que você escreveu e que seja relativo à sua entrada na academia? Claro que não é por uma obra específica, mas só para... Eu fui eleita em 1989, mas eu desconhecia um certo protocolo que eu deveria ter tomado posse mais ou menos 4, 5 meses depois, só tomei um ano depois, em 1990. Foi eu acho que não, foi uma certa gafe minha, mas deu certo. Por quê? Eu deveria ter me dado conta que a prática acadêmica era você 4, 5 meses tomar posse em si, né? E eu não, só tomei um ano depois. Mas é o próprio... Eu viajava o tempo todo. Mas é o próprio acadêmico que está sendo imortalizado, que resolve quando vai ser... Não, de acordo com a presidência, né? A casa tem interesse que você tome logo posse, porque acontece uma coisa muito interessante. Enquanto você é eleito apenas, não tomou posse, você não pode falar no plenário. E nem ganha jeton. Não tem nenhum grande jeton. Não, mas, sobretudo, você não pode falar no plenário. Que é muito interessante, né? Você está isolado e condenado ao silêncio. Isso em que ano, em que livro era o livro da vez, vamos dizer? Bom, mas eu já tinha publicado A República dos Sonhos. E eu já tinha recebido alguns prêmios internacionais. Já tinha uma bagagem que justificaria, por assim dizer, meu ingresso na casa. Não, também nem precisaria justificar. Obrigada. Agora, conta para mim, você já me contou isso quando eu escrevi o livro do Assassinatos na Academia, você me contou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o momento de reflexão que o recém-empossado tem que fazer ou passa por isso antes. Não, tem um local... ele vai tomar posse, a cerimônia, os convidados estão no salão, as autoridades, e ele não vai logo para a cadeira dele. Ele é colocado numa sala muito bonita, e ali ele fica, não encerrado, mas a porta está fechada, não a chave, claro. Sim. Eu imagino, isso é uma dedução minha, eu imagino que é um pouco como os cavaleiros medievais, que antes de ganhar o título de cavaleiro, ele passava a noite inteira afastado. E um momento de reflexão. Para ele era um sonho que se realizava. Eu não quero dizer com isso que todos os acadêmicos imaginem que estão pensando que vão viver uma etapa nova em suas vidas, que de verdade é. A academia muda muito o seu cotidiano. Sim. Então eu que lhe disse isso porque eu achava que era um dado interessante. Isso. Porque ele fica... Você ficou quanto tempo? Não, é pouco tempo, porque a presidência logo designa a sessão, a presidência abre a sessão e designa 3 ou 2 acadêmicos que se encaminhem e vai buscá-los. Então, uma entrada precedida de 2 companheiros já antigos na casa. É bonito, é um ritual agradável. Que me parece. A academia tem rituais bonitos. Agora, antigamente, eu tenho a impressão que os fardões eram de um material muito mais pesado, não era? Era, que, de certo modo, compatível com as roupas que o homem brasileiro vestia, né? Você não se vê aqueles fracos, roupas... Hoje em dia, tudo muito mais leve, né? Porque há tecidos mais leves também. Não sei se há alguns anos atrás nós dispunhamos de tecidos tão quase assim translúcidos, né? Frágeis, delicados. Né? O seu é... Bom, você está em São Paulo.
Bom, um pouco mais pesado. E aqui também faz frio, Faz frio, né? Claro. Agora, você falou do ritual, e, das fardas, da mudança nos tecidos. Mas a tradição mantém-se desde a formação da academia? Pelo menos nas últimas décadas, sim. Por exemplo, nós temos hoje um auditório, um teatro lindo, 300 ou 400 pessoas. Ninguém quer tomar posse lá. Todos querem tomar posse num salão pequeno, mas é do Petit Trianon, onde está concentra-se a tradição da casa, dos grandes precursores, os grandes nomes da casa. Quer dizer, é muito bonito. Não abrimos mão. E o Petit Trianon fica ao lado do prédio, não é? Do prédio novo, mas ninguém quer ir para lá. Vamos para as palestras, para o teatro nosso, né? Mas todas as sessões solenes realizam todas elas no âmbito do Petit Trianon, inclusive os velórios. Os velórios são feitos no salão do poeta, salão. E no velório todos os imortais comparecem. Isso parece uma maluquice, né? Velório de imortal. Supostamente. Mas é a contradição necessária. Né? Mas vem gente, por exemplo, que está em outros estados. Não. Suassuna. Não vem. Mas muita gente, se é muito íntimo daquele acadêmico, comparece. Há uma tendência, quer dizer, de enorme solidariedade, né? As pessoas passam a conviver tanto entre si que se querem muito bem. Mas vem cá, na hora do... Porque ali, vou lhe dizer, não há divórcio na academia. É para sempre. Ninguém pode renunciar ao seu posto, à sua cadeira na academia. Não há divórcio. Então, é para o resto da vida. Você, falando no ritual, na hora do velório, os outros acadêmicos que comparecem vão de fardão também? Não. Só o que está lá... Supostamente, sim. Não sei se todos, eu não saberia lhe dizer se todos decidiram ir para a eternidade com fardão, não sei, né? Mas eu já vi vários, né? Mas as pessoas vão com seus trajes comuns do cotidiano. Mas nós estamos vamos falar de outro assunto. Calma, porque a gente tem muito tempo para conversar. Eu acho que ele vai escrever outro livro. Não, de jeito nenhum. Por curiosidade, você está na cadeira de quem originalmente? O meu antecessor é o Aurélio Buarque de Holanda, dicionarista, dicionário Aurélio. Exato. Você sabe que tem uma história com o Aurélio que até depois o Marcos usou para criar o personagem do Reizinho. Essa história é ótima. Não é? Então conta você. Não, você sabe mais do que eu. O Aurélio, que era uma figura sensacional, um jeito de hábitos muito simples, tinha que ir para uma posse na academia, então se vestiu fardão, aquele chapéu de penacho embaixo do braço, e foi de táxi, chamou um táxi. Ele entrou no táxi, deu o endereço e o motorista ia olhando para ele com aquela roupa, olhando. Aí, de repente, ele não resistiu, perguntou: "Senhor, me desculpe, sois rei?" Porque era um traje mesmo. É verdade. Isso ficou uma legenda, né? Todo mundo conta essa história. É uma história muito propícia, muito interessante. Você tem que fazer o discurso de posse a respeito do antecessor? A praxe vai mais longe. Você faz um trecho maior sobre o antecessor e sobre os ocupantes da cadeira desde o início. Desde o início? Não precisa ser uma explanação longa, mas você menciona. É como se a Academia Brasileira de Letras ela tem uma grande paixão pela memória. Ela celebra a memória dos que estão vivos e dos que já se foram. Portanto, é como se ninguém morresse, de certo modo. Então, eles sempre são mencionados quando da posse do novo acadêmico, como também no plenário das reuniões de quinta-feira, nós sempre, toda semana, há o que nós chamamos de uma efeméride. O nome eu não gosto muito, mas é o que diz. Homenageamos um acadêmico que já foi embora. Não se esqueçam que a academia já tem 115 anos, que para um país como o Brasil é um milagre. O Brasil se empenhou, não construiu grandes memórias, desfez memórias, não é? Tem um espírito demolidor em relação à memória. Nós termos preservado essa memória é uma maravilha. Por isso mesmo, penso eu, que a academia é uma instituição que não é do acadêmico, é do povo brasileiro. Vamos falar do novo livro. Está aqui, aliás, tem um convite... Você já recebeu, né? Que é, já
convite de lançamento, Livro das Horas, de Nélida Pinhon, 15 de agosto, quarta-feira, a partir das 19 horas, na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon. Pela editora Record, ou enfim, nunca acerto esse nome, nunca. Eu também, eu hesito sempre entre as duas denúncias. Agora, a gente está falando aqui de memórias, de lembranças, etc. O Livro das Horas fala um pouco disso, né? É também. E também de morte. Claro, a morte está presente, né? Você realmente não pode isolar a morte. Mesmo em momentos de exaltação, né? De celebração, né? A morte não é fantasma, é aquele véu, né? Aquela coisa muito tênue, está presente. Você sabe que o Chico Anísio... Mas você não fica a vida inteira pensando na morte. Eu penso na morte diariamente. Diariamente? Mas não me impede sem a chamar, vida. Né? Hein? Sem chamar. Não, eu não chamo. Ela vem, não batendo na minha porta, associada a alguma coisa, a precariedade humana, que até me comove muito a precariedade humana. Claro. Eu penso, meu Deus, a morte, eu estou preparada. Eu sempre digo no outro dia, numa gravação, eu disse, ninguém está preparado para a morte porque nós não temos um mestre. Não há uma didática para morrer. Há uma didática? Não, há várias interpretações, né, dependendo da fé de cada um. É verdade. Mas nenhuma com algum nível de prova parecida. Pois é. Apesar de dizer que tem gente que voltou das experiências de fala-se de um túnel, né? Você vence um túnel para alcançar a luz. E que não acaba nunca, o túnel parece obra brasileira, né? Ou então a famosa obra portuguesa que se tornou símbolo das obras que demoradas, que é a obra de Santa Ingrácia. Vocês conheciam essa expressão, uma expressão portuguesa, referindo-se a uma construção que levou, acho que um século, não terminava nunca. Então, durante muito tempo se dizia, aquilo é uma obra de Santa Ingrácia, não acabava. Não acabava. Hoje em dia fala-se também, às vezes parece obra de igreja, né? Porque obras de igreja também... mas as catedrais terminavam, iam até o final. É verdade. Uma maravilha. Meu Deus, como é que o ser humano teve o talento, a habilidade, as mãos e a fé para dar força às mãos e fazer maravilhas nas catedrais. Tem um livro do Wiseman que se chama O Mistério das Catedrais. O Mistério das Catedrais, eu conheço. Extraordinário. Eu fico em estado de graça quando olho, além da beleza, eu vou além da beleza. Eu vejo o esforço do homem, do ser humano. Como é que foi isso? Você comove muito o trabalho. O Chico Anísio tinha uma frase maravilhosa sobre a morte, que perguntaram, você tem medo de morrer? Ele falou, não, tenho pena. Também é uma coisa importante. Muito. Deixar isso aqui, né? É evidente. Eu acho viver, né, é uma epifania, é extraordinário. Assim como, por exemplo, eu penso, meu Deus, eu fui contemplada com a finitude, eu sou um ser precário, vou acabar. Mas eu gostaria de acabar com dignidade, sem dor. Eu acho que a dor é que nos incomoda muito, é terrível, né? O conceito da dor. Aliás, eu vou pedir para chamar, que eu vou continuar aqui com a Nélida. E eu quero perguntar sobre esse conceito de dor e sobre o que ela acha do suicídio. Se ela tem uma opinião, quando a pessoa está sofrendo muito. Enfim, Willem, vai e volta. Tenho aqui ao meu lado a escritora Nélida Pinhon, está lançando o Livro das Horas. E a gente terminou o bloco, eu curioso para saber qual é a opinião dela sobre o suicídio, ou a morte escolhida. O que você acha, Nélida? Olha, eu tenho uma opinião que eu já sustento há muitos anos. Eu acho o suicídio um exercício de liberdade extraordinário, sem desejar ofender religiões, sem estatutos teológicos, nada. Pelo seguinte, a minha visão do poder humano é que eu sou dona da minha vida. E, como tal, eu sou responsável por ela, como eu sou responsável pelo meu papel em relação à sociedade. Se eu sou tão responsável por mim, como eu sou responsável pelo próximo, eu posso dispor desse material crucial, que é meu corpo, no momento que eu acho que esse corpo já o fenece, me provoca dores terríveis, ou eu estou numa situação de conflito, vou ser apanhada no regime forte, vão me torturar, eu não vou ter condições de resistir, eu vou delatar meus companheiros. Você entende? Há momentos tão graves que nós não sabemos o que é passar por eles. E o cansaço?
Isso já não sei, mas eu Pessoas- acho que é um Ai, direito, não sei um de- tédio. Eu, não sei, eu acho, eu sempre penso o seguinte, a minha relação com Deus é uma relação muito harmoniosa, mas eu defendo o meu arbítrio. Eu sou dona da minha vontade. Claro. Por isso que eu posso aceitar essa existência. Porque eu preservo a minha responsabilidade, o meu exercício ético e minha capacidade de pensar. Chegou o momento de eu não ficar mais aqui. Tem uma coisa que eu acho curiosa em algumas religiões. No judaísmo, se a pessoa se suicida, não pode ser enterrada Não pode. em terreno sacro ou sagrado. É verdade. E no catolicismo, há o seguinte, não, o pior pecado que existe é pecar contra o Espírito Santo. Isso é textual. Mas aí é interpretado como se pecar contra o Espírito Santo fosse um suicídio. Quando o Por quê? Espírito Santo é uma revelação. Eu tenho um hábito, assim, na intimidade dos amigos, ocorre uma coisa, meu Deus, que maravilha, o Espírito Santo está me iluminando. E eu sinto uma iluminação. Eu gosto muito da figura da pomba, né? Do Espírito Santo que paira sobre as nossas irritações humanas, sobre as nossas alegrias, sobre tudo, e diz assim, vai em paz. Essa é uma iluminação. O Espírito Santo é um pouco uma intuição dos homens. Né? Você tem a intuição é uma coisa extraordinária. Muitas pessoas desconsideram um pouco a intuição como se fosse uma coisa menor. Eu acho que a intuição é fundamental, importantíssima, porque ela não tem um vazio. Ela é uma ponta do conhecimento, é a ponta mais avançada dos saberes. Que às vezes não aparece. Os saberes são muitos, mas nem sempre eles dizem o que é preciso dizer na hora certa. Então, uma coisa tão maravilhosa, estranha, se aposta de você e diz, é a intuição. Olha só, faça isso. E você faz, que é um acúmulo de todos os teus saberes. A intuição é extraordinária. A intuição na arte, a intuição na medicina, a intuição no cotidiano, na intuição na ciência, na intuição no amor. Você faz um gesto amoroso que não nasce de um saber pleno, mas nasce da intuição do amor. Não é? A intuição tem uma didática. Agora, Nélida, voltando a falar do suicídio, pura curiosidade, tem uma quantidade grande ou pequena, enfim, quantos imortais se suicidaram? Eu não tenho nenhum nome aqui no momento. Mas é o caso de existir? Eu não me lembro. Que a pessoa cansou de ser imortal? Não. Eu acho que cansou de viver. Cansou de viver. Mas eu queria fazer uma pautazinha que eu lamento profundamente quando um jovem se mata. Uma pessoa de mais idade, cercada pelo desespero ou por uma desesperança feroz. Eu entendo. Do jovem eu tenho dificuldade, porque o jovem é o símbolo da energia, né? Da vida que se abre. Né? Ele vai abrir picareta, caminhos novos. O jovem me entristece muito quando ele toma essa deliberação. Ele não está pronto para abrir a mão da vida. Olha, que bonito isso. Eu não acho que é um ato jovem... tão extremo. É para os velhos, ou para os desesperados que estão numa situação de conflito terrível que não pode ser resolvido, porque às vezes nem depende dele. Ou quem quer proteger a sua honra também é muito importante. Eu vejo, às vezes, por exemplo, eu não vou dar nomes, porque agora, de repente, eu não quero associar, não quero ser frívola, mas houve casos, por exemplo, de seres tão cruéis com os próximos, que eu me pergunto o que ele poderia fazer para aliviar, se é que ele tem consciência. Ele teria que ter a honorabilidade do suicídio, ir embora. Mas se ele já matou tanta gente, provavelmente ele não terá. Não terá. Honorabilidade Claro. nenhuma. Agora, o jovem pode se matar por desespero também, Sim, pode? mas é um desespero que deveria ser aparentemente contornável, né? Claro que sim, eu não estou dizendo que não. Eu lamento profundamente, porque ele deveria encontrar um caminho mais ameno e buscar a mínima solução para continuar a viver. Bom, O famoso Werther, desculpe, eu cortei. O Werther, né? O romance do Goethe, por conta do personagem se mata, provocou uma onda de suicídio na Europa. Aquela coisa do romantismo Do romantismo extremado, você morrer por amor. Como se isso fosse assim um estímulo quase recôndito, um estímulo sexual, né? Estranho, né? Não, que tem pactos de amor, né? Pacto de amor. Qual é o poeta que era... Ah, meu Deus, se matou junto com a namorada?
Bom, tiro, não me o lembro. Stefan Zweig se suicidou junto com o grande escritor austríaco que veio morar no Brasil. Junto então, com a Lotte. Exato. Eles se mataram. E não está muito certa até que ponto as razões, mas foram razões fundamentais. Não sei se ele viu o declínio da civilização. Ele imaginou que a Europa estava toda ela caindo nas mãos do Hitler e que não era que fosse atingi-lo, porque ele estava no Brasil. A civilização, tudo aquilo que ele acreditava. É terrível você imaginar que a tua civilização... Imaginar o fim. O fim dela. Agora, eu acho que era Kleist, pode ser que se matou? Também. Não é que se matou? Mas eu estou tentando me lembrar de... Houve alguns suicídios célebres, né? Claro. Agora não está me ocorrendo, mas muitos. Claro. Bom, vamos mudar de assunto um pouco. Não, mas eu tenho a impressão que é muito com os jovens. Mas, porque todo não mundo somos pessimistas, não é o pessimismo. Nós estamos convivendo. De vez em quando, sabe o quê? Vocês não pensem em suicídio, por favor. Saquear. Eu gosto muito dessas. Eu tenho pensado nesse meu livro, que outro dia eu disse assim: o livro é uma espécie de pilhagem da realidade. Você pega de todos os lugares, troços, pedaços, né? Escombros da realidade, joga dentro. Isso é quase uma receita de cozinha, porque você também cozinha. Mas meu paladar é mais apurado que a minha habilidade. Você acha? Se eu tenho um paladar, faço assim. E o que significou o polvo na sua vida? Sim. O polvo marcou muito a minha maneira de ver as coisas, o meu imaginário de menina. Porque eu nasci de uma família galega. E a Galícia, os galegos prezam muito o polvo. Então, o polvo, querido, não é uma figura presente na culinária brasileira, no imaginário brasileiro. Ele tem 8 pernas. É extravagante, é um animal, parece antigo, né? Que nasceu no início do mundo, parece, ele rasteja na areia do fundo do mar. E na minha família, nós tínhamos polvo como um habitante natural, era um ser da família quase, né? E o polvo, para ser macio, você dá uma surra nele no tanque. Naquele tempo dava-se no tanque. Agora, ele vivo, não? Não, ele vinha da Espanha congelado. E aí descongelava na Agora porrada, você compra, mas naquele tempo era assim. Não é que eu seja uma Matusalém, mas era assim. A família pegava o polvo e contra o tanque. E eu achava extraordinário. E eu gostava muito do polvo. Mas você achava extraordinário em que sentido? Você gostava de ver o espetáculo? De malhar o polvo? Não, eu não fazia. Do espetáculo daquele animal, que era de 8 pernas, rijo, duro, que de repente se tornava uma delícia quando você o comia. Você sabe que agora, quando você comer um polvo, lembre-se que foi descoberto agora que o polvo também tem um nível de consciência. Eu acredito. Eu acredito na consciência de tudo. Pois é. Então, os insetos têm consciência. A nossa arrogância é que não deixa. Não, nós somos arrogantes. Nós somos muito só arrogantes. Nós é que pensamos. Tudo. Né? Agora, aqui no livro, você diz que é um apanhado, uma mistura de vários pensamentos, de várias coisas. Você foi anotando isso e de repente surgiu o livro? Não. Eu não faço mais anotações. Antigamente eu fazia anotações em caderninhos. E eu achava que os pensamentos se esvaem, vão embora. Então você registra. Agora eu tenho preguiça, eu confio que ele poderá voltar de outra forma, talvez melhor, né? Então eu faço menos isso. Mas de vez em quando eu faço anotações mais largas. Mas esse obedeceu quase que uma sequência. Claro que eu fui pensando páginas que eu fui fazendo ao longo de X tempo, né? Então é um livro que tem... Quem falou muito bem, o Eduardo Portela, o grande crítico que faz a apresentação, ele diz que são vários gêneros literários, o que me agradou, porque eu vejo uma certa modernidade na mistura de gêneros atualmente. Claro. Então, é isso. Tem pensamentos, aforismos, tem histórias, tem narrativas reais, não inventadas por mim, embora a memória tenha um conteúdo de invenção, porque você nunca consegue captar a memória de um feito vivido com invenção. Não, tem uma coisa que é fácil. Você muda sempre. E você observa o seguinte, o mesmo fato, o mesmo episódio, 2 pessoas sobre o mesmo fato exatamente igual,
tem dois pensamentos diferentes, duas Exato, memórias exato. inteiramente diferentes. E por isso que eu acho que a memória tem um caráter coletivo e solidário. Quantas partes minhas da minha vida eu dependo de você me chamar a atenção? Você se lembra, Nélida? Isso foi assim que você fez isso, eu não tinha memória, lembrança. De repente, a partir do seu testemunho, que é precioso, eu começo, engraçado, eu tinha esquecido dessa porção da minha vida. Então, é muito bonito que há um enlace profundo entre você e o próximo, né? Para você contar a tua história e a história de todos. Eu queria perguntar agora, de outras formas de publicação, o seu livro é também eletrônico? Está também a possibilidade de comprar? Ah, sim. Não, eletrônico, você já está eletrônico. Ainda não, mas você pode comprar da internet, isso sim. Isso sim. Mas eu não me importo absolutamente. Eu acho que é ótimo. É ótimo. Uma tendência... Eu tento me modernizar, é uma espécie, eu sou um cavalo, uma égua, como dizer, em galope, atrás dessas expressões modernas, né? Porque eu acho muito que são importantes, mas nem sempre você chega a tempo. Da minha modernidade não chega a tempo em nenhum lugar. Eu conversei aqui com a Nélida Pinhon, que está lançando Livro das Horas. Não quero saber de suicídios aqui nessa plateia. Não. É só uma expressão da liberdade do homem. Ela está lançando, dia 15 de agosto, à noite de lançamento, às 19 horas, na livraria Travessa, no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. Nélida, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada e obrigada Adorei o papo. a todos vocês. Daqui a pouco a gente volta.